Olá, aqui é a Mari, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre desfraude precoce. Por que será que as pessoas falam que as crianças têm que desfraldar aos 2 anos? Você já viu isso? Tenho certeza que sim. Às vezes é a escola, às vezes é a avó, às vezes é a vizinha. Um monte de gente chega para te perguntar quando seu filho faz 2 anos. E aí, você já vai tirar a fralda dele? Já tirou? Já desfraldou? Já tá no processo? Já tá na hora de tirar, né? Gente, eu sempre fico me perguntando de onde é que as pessoas tiraram isso, de que tem que ser aos 2 anos. Eu acho que tem muito a ver, às vezes, com a entrada na escola, né? Muitas crianças entram na escola com os 2 anos, então as pessoas acham que para entrar na escola a criança tem que estar sem fraldas, ela já tem que ter essa independência, essa autonomia. Às vezes eu acho também que é porque aos 2 anos a criança garante algumas independências, algumas autonomias, mas será que o desfraude tem a ver com isso, né? Será que não tem muito mais coisas por trás da gente poder entender o que acontece de fato quando a criança está desfraudando? E o que a gente vai ver, né, quando esse desfraude precoce acontece? Quais são os prejuízos, né? O que poderia ser diferente? O que a gente tem que observar na criança? Então eu sempre acho válido começar falando sobre esse assunto questionando essa idade. Se a gente for buscar literatura pediátrica, literatura do desenvolvimento, a gente não vai encontrar nenhum registro que fale que deve ser aos 2 anos. Pelo contrário, a gente vai encontrar esse registro um pouco mais para frente, né? De acordo com o desenvolvimento, com o controle dos esfíncteres. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas é muito importante a gente se questionar, porque se a gente não se questiona sobre essa idade, a gente sofre essa pressão social, a gente recebe essas perguntas, né, de várias pessoas, esses questionamentos, e a gente acaba decidindo fazer um desfraude precoce sem saber exatamente por que está fazendo, simplesmente porque a criança fez 2 anos, não é mesmo? Um outro lugar onde a gente encontra bastante pressão para o desfraude é na escola. Eu, particularmente, acho um absurdo os desfraudes coletivos, né? Toda a sala, toda a turminha tem que fazer o desfraude junto. Gente, por quê? As crianças, elas são completamente diferentes umas das outras. Tem ritmos, tem processos de desenvolvimento, tem processos emocionais, de desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo completamente diferente. Então, por que todas têm que tirar a fralda ao mesmo tempo? Não sei se você também já se fez essa pergunta, mas eu escuto muitas mães falarem que às vezes elas precisam enfrentar a escola e dizer, olha, o meu filho não. Com o meu filho você não vai fazer o desfraude precoce ou junto com todo mundo, né? Eu quero respeitar o meu filho. E às vezes a gente nem questiona porque a gente nunca parou para se perguntar, né? Talvez você esteja me ouvindo e pense, puxa vida, eu não me perguntei isso e simplesmente fui na onda da escola, mas tá tudo certo também. Às vezes a gente não faz porque a gente não sabe, porque ninguém nunca nos informou sobre aquilo. Mas hoje eu tô aqui, hoje eu quero te informar sobre a importância mesmo da gente respeitar o processo da criança nesse momento do desfraude. E na escola, esse momento é ainda mais importante. A criança, se ela sofre essa pressão, ela se compara com as outras crianças. Ela se força a fazer aquilo, às vezes para agradar o professor. E quantas vezes ela também se sente julgada e olhada, né, para aqueles olhares quando escapa o xixi ou escapa o cocô. Então a gente precisa ter muito cuidado com a pressão na escola, né? Outro dia uma mãe estava me contando sobre vários pontos de pressão assim da professora sobre a filha dela, no sentido do desfraude, né, de querer tirar a fralda, de forçar a criança dela a tirar a fralda, de dizer coisas para a criança dela, até o ponto que a filhinha dela ficou morrendo de medo de tirar a fralda. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, acompanhar o processo de desfraude na escola e usar a nossa postura firme, né, gentil e firme ao mesmo tempo, para dizer para a escola que aquela não é a postura que a gente quer que os nossos filhos sejam respeitados. No desfraude precoce, o que a gente vê muito também são os treinamentos. Quantas vezes eu já vi várias pessoas sugerindo anotar, fazer uma planilha, né, e colocar as horas que a criança faz xixi, faz cocô, ver quando que aquilo se repete e levar a criança naquele momento.
Isso é o que a gente chama de treinamento. A gente coloca a criança num processo de condicionamento, né, e força ela a ir no banheiro naquelas horas que a gente entendeu que faz mais sentido que ela vá. Mas em nenhum momento aquilo surgiu natural da criança. Muita gente às vezes até confunde quando a criança começa a avisar que quer fazer xixi, ou que quer fazer cocô, ou que fez xixi, fez cocô. Mas esse aviso, ele é só o início de uma compreensão do corpo, o início de uma compreensão de quem eu sou, o que esse corpo produz e o que esse corpo faz. Então, treinar e forçar a criança não é natural no processo dela de desfraude. E vale muito a pena também, nesses momentos, a gente se perguntar por que a gente fica tão ansioso, né? Eu sei que a gente quer muito ver as crianças dando conta e fazendo várias coisas. A gente também fica ansioso às vezes para eles andarem, para eles falarem, mas a gente não respeita tanto esse processo. Hoje em dia, por exemplo, o andador ele já é proibido. Por quê? Porque a gente já entendeu que a gente não precisa forçar o processo de andar. A criança vai andar, ela tem seu tempo e tem seu ritmo para isso, né? Então por que a gente fica ansioso também com o desfraude? A criança vai desfraudar no tempo e no ritmo dela. Já imaginou se a gente tivesse colocado que desfraudar era aos 9 meses? A gente ia ficar ansioso antes. Imagina se a gente tivesse determinado que as crianças andam aos 10 meses, né? Que todas as crianças, que a média das crianças andam aos 10 meses, a gente ia ficar ansioso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Esses marcos no desenvolvimento, eles servem para nos orientar, para nos guiar, mas não para deixar a gente angustiado, porque sempre tem uma variação, né? Para menos e para mais do tempo que as crianças podem fazer alguns passos, podem dar alguns passos, né? No tempo que elas podem se desenvolver. E o desfraude é um deles, um momento muito importante do desenvolvimento, que é preciso todo o nosso cuidado, o nosso respeito, a nossa amorosidade com a criança. Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para você sobre os prejuízos emocionais de um desfraude precoce. A gente sabe que todos nós seres humanos, a gente tem um desejo profundo de se sentir aceito, amado e importante. E especialmente quando a gente é criança, quando a gente ainda está desenvolvendo a nossa personalidade, a gente precisa ter certeza disso. A gente não quer duvidar. E quando a gente duvida, isso faz mal pra gente. Mas Mari, o que isso tem a ver com desfraude? Tem a ver que muitas vezes no processo de desfraude, principalmente quando ele se dá através de um treinamento ou de um condicionamento, nós adultos, a gente mostra para a criança o quanto a gente está feliz, o quanto a gente está satisfeito, o quanto ela está atingindo a nossa expectativa quando ela consegue tirar a fralda. Às vezes a gente faz isso criando quadros, colocando estrelinha, dando presentes, oferecendo trocas, dando o que a gente chama de recompensas. E o que isso causa, né, na cabecinha da criança? Ela entende, poxa, se eu faço isso, eu agrado os meus pais, eu deixo os meus pais felizes. Quando os meus pais estão felizes, eu sou amado. Eu me sinto amado, eu me sinto importante. Se os meus pais não estão felizes, eles estão tristes, eu não cumpro a expectativa deles, então é porque talvez eu não seja tão bom assim, talvez eu não seja digno desse amor, talvez eu não seja tão importante. Parece que é muito sutil, né? E às vezes a gente nem percebe, e eu tenho certeza que não é por mal que a gente faz isso, é porque a gente realmente às vezes não tem condições de refletir sobre isso, a gente ainda não teve a oportunidade de refletir sobre isso, mas o fato é que como a criança precisa se sentir amada, aceita, importante, ela vai fazer para agradar, mas ela não faz porque ela está naquele momento, porque é o processo dela, porque ela conhece o corpo dela e ela entendeu que aquele não é mais o momento de usar a fralda, ela não quer mais usar, mas ela faz porque ela vê que aquilo deixa a gente feliz. Então esse é um risco, né, da gente fazer com que a criança faça as coisas só para nos agradar. E esse é um padrão que às vezes ela vai adquirindo e vai usando para o resto da vida, fazendo coisas para nos agradar. É importante a gente refletir e se questionar. Será que é assim?
né, que a gente quer que essas relações se criem? Será que a gente quer que as crianças façam coisas só para nos agradar? Ou também para agradá-las, ou também porque é importante para elas, né? E a gente ter cuidado com essas recompensas, com as estrelinhas, com as trocas de presente, né? Porque que criança que não quer ganhar coisas, né? Todo mundo quer, eu também quero. Mas a gente começa a fazer coisas para receber, a gente também tá induzindo um pensamento de que para eu dar, para eu fazer alguma coisa, eu preciso receber algo em troca, né? Um outro ponto importante da gente falar aqui é sobre a sujeira. Quando a gente força um desfraude, quando a gente treina um desfraude, a gente vai mostrando para a criança que a sujeira é ruim, que tá sujo, que ela não pode ficar com aquela fralda porque tá sujo. Às vezes a criança algumas crianças começam o processo de desfraude, querem fazer xixi, cocô no chão ou em outros lugares, porque ainda não estão acostumadas com o vaso sanitário ou com o pinico, né? E a gente não quer deixar, é lógico que eu entendo que fazer xixi, cocô no chão não é o mais adequado, mas às vezes é só uma fase, às vezes a criança está só passando pelaquela experiência, por aquele processo. Não quer dizer que ela vai fazer daquele jeito para sempre. Eu sinto que a gente tem muito medo de que as crianças, quando elas estão fazendo alguma coisa que é um pouco fora do padrão, a gente tem muito medo delas fazerem aquilo para a vida inteira, né? Mas não, as crianças comem com as mãos, elas precisam experimentar e depois, mais pra frente, elas estão lá bonitinhas, comendo com garfo e com faca. E assim também é o desfraude. Às vezes elas precisam entrar em contato com esse produto, né? Que é o cocô, que é o xixi. Por quê? A gente ter essa experiência com o nosso xixi, com o nosso cocô, é o que a gente sente um incômodo, sente a vontade, a gente alivia e a gente vê aquilo que a gente fez. E isso gera prazer, isso faz parte da nossa fase fálica. E é muito importante que a criança entenda isso. É por isso que ela dá tchau pro cocô, por isso que ela repara o cocô, repara o xixi, né? Então a sujeira, ela não é algo ruim. Essa sujeira que sai do nosso corpo é uma produção do nosso corpo, é uma eliminação. Mas não quer dizer que é ruim. É difícil para nós adultos ter essa percepção, porque a gente já está cheio de julgamentos e de interpretações sobre a produção do cocô e do xixi. Mas para a criança é só algo que o corpo dela produziu e isso gera prazer. Quando a gente força, né, quando a gente impõe um desfraude precoce, a criança ela não tem contato com esse prazer, né? A gente já vê que tem crianças que adoram sentar em cima da fralda e sentir o cocô, porque isso gera prazer. Mas quando a gente antecipa essa etapa, ela não tem contato com esse prazer. E aí isso pode dificultar alguns outros prazeres lá na frente, né? No resto da vida dela. E além disso, se a gente fica assim muito obsessivo com essa sujeira, a criança, isso gera na criança também uma certa obsessão. Não vai ser só com a sujeira do xixi e do cocô, mas vai ser com a sujeira dos ambientes, de outros espaços, com as mãos. Então é importante a gente ter esse cuidado, porque senão vira um sofrimento para a criança, né? A sujeira. E outro cuidado muito importante da gente ter, da gente refletir juntos, é sobre as vezes que a gente ri, castiga, culpa a criança quando ela suja, quando tem algum escape, né? A gente faz pequenos bullying com elas e como elas sentem, né? Será que a gente já parou para pensar como é que essa criança se sente quando eu xingo, quando eu grito, quando eu reclamo da sujeira que ela fez, né? É bem isso mesmo, assim, né? A sujeira é algo que eu produzo, algo que é do meu corpo, tá tão errado assim. Então a gente precisa entender essas relações que a gente vai criando, porque aquilo que é do nosso corpo é natural, tem um lugar e um momento certo sim para fazer. Mas às vezes não é xingando, gritando, né, batendo na criança que vai fazer ela entender o lugar certo e a hora certa de fazer. Então é preciso a gente ter cuidado e respeito por elas nesse momento, é também como a gente gostaria de ser tratado, não é? Olá! Nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre os prejuízos fisiológicos do desfraude precoce.
Bom, como esse controle no desfraude precoce ele não é natural, né? A criança aprende se forçando a segurar ou então a soltar o xixi, o cocô naquela hora que você determina, que você coloca ela para fazer. A criança ela aprende a fazer esse controle, mas ela ainda não tem condições de fazer. Tudo que a gente é treinado para fazer, a gente acaba aprendendo, não é? Mas a gente vai forçando os nossos músculos da bexiga, dos esfíncteres, para dar conta de segurar, para dar conta de controlar, para chegar, né? Para não vazar e chegar no vaso na hora certa, não é assim? E aí o que a gente vai ver? Depois de algum tempo, essas crianças que são levadas, né, a um treinamento, a um condicionamento, muitas vezes ela vai ter o que a gente chama de enurese, que são os escapes do xixi, principalmente à noite, quando ela está relaxada, quando não tem ninguém pressionando ela. Então é muito importante a gente lembrar, olha, será que vale mais, né, fazer esse desfraude corrido, precoce e depois, né, a criança o músculo dela ainda não está pronto para fazer esse controle naturalmente. E também a criança que passa por esse desfraude precoce, ela também pode ter o que a gente chama de encoprese, que também é segurar demais, assim, é mais do que a constipação, né? É a criança não conseguir mesmo fazer cocô, ficar ali preso, porque ela segurou tanto que agora a coisa não sai. Então olha só, pessoal, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque ter enurese e encoprese é sofrido, é desgastante, né? Tanto para a criança quanto para os pais. Outras questões que podem surgir aí no meio do caminho de um desfraude precoce e até após alguns anos, as infecções, né, do trato urinário. Então, um trato urinário que foi forçado a agir antes do tempo, né, também pode sofrer algumas infecções e outros problemas intestinais. Um outro ponto é que, assim, quando a criança está se preparando naturalmente para o desfraude, ela vai conhecendo o corpo dela, ela vai sabendo quando que esse controle acontece, ela vai conhecendo quando que ela tem vontade de fazer xixi, quando ela tem vontade de fazer cocô, né? O quanto que ela consegue segurar. É um conhecimento do próprio corpo que ela vai adquirindo. Quando acontece um desfraude precoce, ela também não adquire tão bem esse conhecimento do corpo, né? Essa autoconsciência, ela fica mais distante, porque ela teve que passar tão rápido para aquele processo de controle, que agora ela não tem contato com esse processo natural. Então são alguns pontos aí importantes, né, da gente refletir, da gente pensar se é o que a gente quer para as nossas crianças, né? Eu tenho certeza que não. Talvez você já tenha tido algum filho que passou por isso, você às vezes não tinha acesso a essas informações, né? E tá tudo bem também, a gente está sempre aprendendo coisas novas, a gente está sempre tendo a possibilidade de fazer diferente da próxima vez. Se antes não deu, quem sabe de uma próxima, não é? Olá! Agora nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre o desfraude natural. No desfraude natural, a criança é ativa, ela participa de todo o processo. Primeiro, ela começa a se sentir bastante incomodada com a fralda, não quer mais usar, a fralda já está ficando seca, né? Então, como eu falei lá no início dos vídeos, não é só ela avisar, não é só ela saber que quer fazer xixi, mas ela entende que aquilo faz parte do corpo dela, né? E ela não quer mais que faça parte a fralda, ela quer tirar, ela quer ter essa independência. Então, uma criança que conhece o seu corpo, ela sabe exatamente a hora que ela quer fazer xixi, que ela quer fazer cocô, né? E ela também é autônoma e independente em várias outras atividades. Ela já tira e coloca a roupa, ela sabe lavar as mãos, dar descarga, abrir e fechar a tampa do vaso, pode também já estar começando a tomar banho sozinha, às vezes a escovar os dentes, come sozinha, tem a independência já de subir a escada com os dois pés ao mesmo tempo. Algumas pessoas falam de pulo, né? A criança consegue pular porque ela já tem plena consciência desse corpo. Então, né, no desfraude natural, a criança ela participa do desfraude.
ela não é uma mera espectadora, ela não é alguém que está sendo treinada e que está sendo condicionada, é ela quem conduz o desfraude. E é tão bonito de ver esse processo, porque é um processo leve, sem peso, tranquilo, a criança fica bem, ela fica satisfeita. Agora é importante a gente saber que mesmo no desfraude natural, né, no desfraude onde a criança conduz esse processo, ele não é um processo linear, que ele começa e acaba do mesmo jeito. Ele começa e tem os seus momentos, tem os seus picos, pode ser necessário às vezes voltar um pouco atrás, e a gente pode respeitar a criança, como a gente está fazendo um processo de desfraude natural. A ideia é que a gente respeite a criança, mesmo quando ela ainda não tiver tanta certeza. Vamos supor que ela tire essa fralda, peça para comprar cuequinha, peça para comprar calcinha, quer usar, mas depois de um tempo ela continua às vezes fazendo xixi ou cocô ali. Não adianta a gente brigar com ela por causa disso, porque isso pode fazer, como eu falei no vídeo anterior, ela travar. A gente deve respeitar e dizer para ela: olha, mamãe ou papai, a gente percebe que talvez ainda não seja o momento, né, que tá tendo alguns escapes, a gente pode voltar atrás, a gente pode pôr a fralda, na hora que você quiser a gente tira. E às vezes é questão de dias, semanas, né, e logo mais pra frente, quando a criança se sentir mais confiante, mais preparada, ela vai tirar e dar sequência aí nesse processo do desfraude. Olá! Nesse último vídeo eu quero te dar algumas dicas para que você possa passar por esse processo de desfraude com seu filho, com sua filha, de uma maneira mais tranquila. Como a gente vem falando desde o início, todo o ponto central do processo do desfraude é o respeito e a empatia. Muitas vezes a gente fica procurando como fazer, né? Às vezes a gente quer até uma receita, assim, um passo a passo. Mas por que eu não ofereço esse passo a passo? Porque eu acredito que o ponto central, se a gente se concentrar nele, se a gente se concentrar no respeito e na empatia pela criança, eu posso fazer de um jeito, você pode fazer de outro jeito, a outra mãe pode fazer de outro jeito e tá tudo certo. O mais importante é a gente respeitar e ter empatia com o momento da criança, nos conectar com ela, sentir se é realmente o momento dela, se os sinais que ela tá dando são verdadeiros ou se são sinais que às vezes a gente tá criando na nossa cabeça. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas, às vezes professoras, às vezes pais falando: olha, eu acho que meu filho tá pronto para fazer o desfraude, porque às vezes, como eu falei no vídeo anterior, às vezes a criança avisa que quer fazer xixi ou que quer fazer cocô, então a gente pega aquele sinal e decide que aquele sinal já demonstrou que é o desfraude, e às vezes não, às vezes é o início, né? Então a gente criar essa conexão com a criança para a gente poder de fato entender os sinais que ela está dando. Então aqui você não vai encontrar um passo a passo ou uma receita, porque eu acredito e confio que todas as pessoas que seguem a sua intuição do respeito e da empatia, elas podem usar isso para fazer de diversas maneiras, fazer o desfraude de diversas maneiras, e vai dar certo. Vai dar certo, porque o mais importante é a gente manter e não perder essa conexão com a criança. Um outro ponto, uma outra dica que eu queria te dar é que pode voltar atrás. Tá tudo bem, tá tudo certo se você precisar recomeçar, né? Às vezes você pode estar sentindo: acho que eu ofereci um desfraude precoce para o meu filho, talvez eu precise esperar mais um pouco, deixa eu ver se ele quer usar a fralda, né? E a gente pode conversar com a criança, pode e deve conversar com a criança. Eles entendem tudo que a gente fala, né? E se a criança às vezes ainda não está dando conta, ainda não chegou o momento dela desfraldar de uma maneira em que ela tenha o controle, tudo bem também a gente voltar atrás, esperar o tempo dela, né? Às vezes a gente dá alguns passos para trás para depois dar passos para frente, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo em relação às escolas, se posicione, coloque para a escola do seu filho, da sua filha, que tipo de desfraude você quer fazer. O que você busca na sua relação com o seu filho? O que você prioriza? Se você não concordar, se você achar que não faz sentido a proposta de desfraude que a escola está oferecendo, se posicione. Às vezes a gente ia mudando, né, de grão em grão, assim é que a gente é capaz de mudar um todo.
enquanto a gente às vezes só cruza o braço, escuta as pessoas e segue, né? O que às vezes está todo mundo fazendo sem a gente se questionar, as coisas não mudam. Então é importante a gente se posicionar, né? E defender essa causa do desfraude natural. Apoie a sua criança, né? Acolha o medo dela, a insegurança. Tudo isso é muito novo. Há quanto tempo a criança usa fralda? É um outro universo, né? O vaso, o banheiro, a limpeza. Então é importante a gente acolher, apoiar a criança nos momentos que ela tiver medo, que ela tiver insegurança, a gente não forçar, a gente está do lado dela. A gente também já passou por isso, né? Não usar as recompensas, como eu falei no outro vídeo também, as recompensas delas levam a criança só para agradar, para fazer alguma coisa que os adultos vão gostar e porque ela vai ganhar e não porque ela faz parte daquilo. Então, muito importante a gente eliminar as recompensas do processo de desfraude. Você perceber, né? Uma outra dica é você perceber os sinais verdadeiros que a sua criança está dando, né? Converse com outros pais, espere a criança se aproximar aí dos 3 anos, né? 3, 4 anos, que é o momento que o nosso controle do esfíncter ele é verdadeiro, né? Ele é ativo. Então, espera chegar esse momento, vai observando. A gente fala 3, 4 anos, não precisa ser cravado, exato, mas por volta, né, dessa época. Busque apoio nas pessoas que, como você, acreditam que um desfraude natural e respeitoso é benéfico. Olha, quando a gente vai falar sobre questões de criação, de educação, de maternidade e paternidade, existem muitas linhas, muitos pensamentos, muitas pessoas falando várias coisas diferentes. Se você acredita no desfraude natural, se você acredita que a criança pode ser protagonista, que a criança pode ser ativa nesse processo, encontre pessoas, né, que acreditam nisso também e se apoie, não se sinta sozinha, né? Às vezes a gente se sente sozinho fazendo uma escolha para os nossos filhos, mas não se sinta, tem muitas pessoas buscando esse caminho. Não coloque um prazo, meu filho tem que desfraudar até carnaval, até o inverno, né? Quando a gente coloca um prazo, a gente coloca pressão. E como a gente já falou aqui, a gente não quer colocar pressão sobre as crianças para elas desfraudarem, né? E deixa a criança conhecer o seu próprio corpo, sentir prazer com o seu próprio corpo, ter contato, né, com a sua produção, com o xixi, com o cocô, conhecer o que é isso que eu produzo. Porque essa consciência corporal, ela também dá segurança para a criança. Tá joia? Então, algumas dicas aí para a gente poder passar por esse processo do desfraude com mais leveza.